Olá pessoal, bem-vindos à nossa Semana da Educação Emocional Positiva. Eu sou a Miriam Rodrigues, sou psicóloga e idealizadora do programa Educação Emocional Positiva. Eu sou autora e coautora de mais de 20 livros dentro das temáticas de terapia cognitiva, psicologia positiva, educação emocional e entre eles estão os nossos cadernos de atividades do nosso programa de Educação Emocional Positiva. E durante essa semana eu vou mostrar para você conceitos e temas fundamentais para a promoção da saúde emocional. Vou mostrar um pouco de como aplicar a teoria na prática, de como essas posturas, elas podem transformar seus atendimentos clínicos e também as suas aulas, se você é educador. Eu vou mostrar como que por meio de atividades fáceis de aplicação, possíveis de serem aplicadas, que são pautadas na psicologia positiva, é possível a gente promover saúde emocional. Tá? E não é só com crianças não, porque todo mundo pergunta, é só para crianças? Não, não é só com crianças que tem como a gente promover saúde emocional. Tem como promover com os jovens, adultos e, claro, com as crianças, Porque é disso que todo mundo está precisando, de saúde emocional. E isso, gente, é muito importante, porque através delas, dessas atividades, vocês vão ampliar o conhecimento de vocês. E com isso vocês vão perceber que podem abrir novas áreas de atuação, ampliar a sua atuação profissional quando a gente trabalha com saúde emocional, tá? É disso que a gente está precisando, ampliar conhecimento. E ampliar conhecimento nesse tema que é cada vez mais necessário para a gente enfrentar os desafios do século XXI, do nosso mundo atual, que mal a gente se acostuma com uma coisa, já mudou, A gente precisa de muita saúde emocional. E eu vou mostrar para vocês como trazer o tema da saúde emocional, o como realmente colocar nossa atenção e nossa intenção para esse tema tão fundamental que a gente está precisando nesse mundo. Um mundo complexo, em transformação, que está exigindo da gente novas posturas para a gente manter a nossa sanidade emocional. A gente está precisando de muitos recursos. Quando a gente aprende como promover saúde emocional e aprende a fazer isso mesmo, o que acontece, gente? A gente acaba se destacando dentro do nosso campo de atuação. Acaba se destacando e isso não é bom? Isso é ótimo. Isso é ótimo. É criar novas oportunidades de atuação e principalmente, gente, pensa nisso, de se diferenciar da maioria, dos profissionais que ainda não estão atentos a essa importante transformação, desse importante olhar para a saúde emocional, sabe? De prestar atenção de como pode atender o paciente de modo diferente, nas ações, nas posturas que podem ter, formas e estratégias para enfrentar as adversidades, tanto as adversidades da vida como também nas que surgem dentro das empresas, do ambiente de trabalho e também nas escolas. Então, você vai entender aqui por que trabalhar com saúde emocional se tornou imprescindível para a construção de uma vida de bem-estar, uma vida feliz. Para começar, você vai entender o que é felicidade. Você vai começar a entender o que é bem-estar. Acredito que você já tem consciência de que o cultivo do bem-estar são cada vez mais importantes em todos os aspectos da nossa vida. E se você deseja conhecer mais sobre esse tema e ter recursos práticos para trabalhar com seus alunos e seus pacientes, tem que ficar comigo até o final. Só o fato de você já estar aqui, gente, isso já é ótimo. Isso já é um ótimo sinal, pois mostra que você já está no caminho certo, que você deseja algo diferente para os seus atendimentos, tanto no consultório como também
para a sua prática em sala de aula, no seu trabalho, na empresa. Mostra que você está comprometido em oferecer o melhor, em trazer os melhores resultados que pode ser oferecido com o seu trabalho, né? Porque, vamos combinar, gente, vamos combinar, né? Que tem que se atualizar, tem que se atualizar, tem que saber o que está acontecendo de novo, tem que ter embasamento, tem que ter novas posturas. E aí, você se destaca e o que o povo diz? Ah, ele teve sorte. Foi só sorte, viu, gente? Não foi porque você está procurando o que é de novo, não é porque você é esforçado, não é porque você está comprometido com a atualização. Não é. É só sorte. É só sorte. E com essa sorte é que você está aqui no lugar certo, né? Buscando conhecimento, né? Então é com essa sorte você não poderia estar em outro lugar para alcançar esse objetivo de se atualizar, né? É só sorte, não é você que está aqui se atualizando. Então, antes de mais nada, antes da gente começar, eu quero te dar os parabéns por você estar aqui assistindo as minhas aulas. Isso já vai te diferenciar, isso já te diferencia dos demais profissionais. Eu estou te parabenizando pela sua sorte, por você estar com sorte. Durante essa semana, eu vou te apresentar o programa Educação Emocional Positiva, o programa psicoeducacional que eu idealizei lá em 2011, 2012. É um programa que contém muito embasamento teórico e muitas atividades práticas que eu reuni após 12 anos de experiência. E atualmente o programa já foi aplicado por mim, tá? E por mais 3.238 profissionais da área da saúde, da educação, RH, serviço social, em todo o Brasil e até fora do Brasil. Gente, a gente só recebe retorno positivo. Você vai também ver os depoimentos de profissionais que aplicaram o programa em sessões de terapia, tá? Em escolas, em empresas e também em suas próprias vidas, tá? Você vai entender o programa ao longo das aulas e eu vou te dar algumas dicas de posturas que você já vai conseguir aplicar em seu trabalho. Então, acompanha até o final. E quando você me encontrar na rua ou nos congressos, você vai querer me abraçar, porque eu dou temas e atividades bem mastigadinhos para vocês. Olha, gente, eu sou uma linda para vocês. # Miriam a Linda. Mas essa é uma preocupação mesmo essa é uma preocupação, gente, mesmo que eu tenho, eu falo brincando, mas é verdade, de traduzir o psicologês, o cientifiquês para o português, para a linguagem clara do dia a dia, para a prática. Cada um deve falar do seu lugar. E o lugar que eu falo é o do lugar da prática, do lugar de quem atende criança, de quem atende adolescente, casal, do lugar que faz oficina para os pais, para educadores, para profissionais que está na sala de aula. O meu lugar é da prática mesmo. Eu falo do lugar da prática, daquela que está ali na lida, todo dia. E foi desse lugar da prática que me fez desenvolver o programa de educação emocional positiva e ter tanta essa visibilidade que eu tenho e conquistar tantos alunos em todos os cantos do Brasil e também fora dele. É verdade, gente. Gente, a gente tem aluno em Portugal, Espanha, Estados Unidos, tem até no Japão, a gente tem aluno até no Japão. Mas por quê? É do local, é do lugar da prática. Foi assim que eu idealizei o programa. Eu sempre fui psicóloga clínica, tá? E eu atendia muito no consultório e continuo atendendo, né? Mas quando eu idealizei o programa, eu procurei reunir tudo aquilo que eu constatava que fazia meus pacientes melhorarem. Eu procurei embasar muito bem minhas ideias,
para apresentá-las. E aí, por isso eu apresentei todas as minhas ideias do programa, todas as ideias, todos os embasamentos no meu primeiro livro, que foi lançado em 2013. Porque, gente, é importante a gente mostrar aquilo que a gente pensa e mais do que isso, mostrar o embasamento das suas ideias. Por isso que eu escrevi um livro, o primeiro livro lá em 2013. E ao reunir tudo aquilo que eu constatava, que fazia meus pacientes melhorarem, eu comecei a pensar de uma forma de prevenção. Eu comecei a trabalhar lá com os meus 15 anos de idade, como auxiliar de sala. É verdade, gente, fui auxiliar de sala. Né? Depois que meu pai faleceu, eu comecei a trabalhar em uma escolinha infantil e depois me tornei professora dos pequenininhos e não parei mais. Professora, psicóloga, é do lugar da prática que eu falo. E foi assim que eu idealizei o programa Educação Emocional Positiva em 2012, reunindo tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo aquilo que eu constatava que realmente fazia meus pacientes melhorarem, e pensei uma forma de transformar esses estudos e aprendizados em um programa sistematizado. E aí, em 2012, tá? No ano de 2012, eu apresentei o programa pela primeira vez na escolinha que minha filha mais velha estudava, né? Depois, né, desse projeto piloto, né, eu fiz uma reunião com alguns amigos psicólogos e pediatras, né, que eram da área da saúde, para eles verem se o conteúdo estava bom. Então, quando foi aprovado, tanto pela escolinha, pelos meus amigos profissionais, aí nasceu o programa Educação Emocional Positiva. Até 2016, os nossos cursos eles eram presenciais, né? As pessoas vinham de toda a parte do Brasil fazer meu curso de formação. E em 2017, depois de tantos pedidos, as pessoas pediam, a gente transformou o nosso curso presencial em curso online, que facilita a formação de centenas de alunos e que não conseguiam fazer o curso, né? E conseguiram fazer depois que se tornou online. E assim a gente tem mais de 3.000 alunos espalhados por todo o Brasil e até fora dele, depois que o curso se tornou online. Nosso programa cresceu e está crescendo cada vez mais. E no final de 2018, eu tive uma notícia incrível! A pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará com o nosso programa Educação Emocional Positiva com adolescentes foi feita com 80 adolescentes, né? Mostrou a efetividade do nosso programa na redução dos níveis de ansiedade. Não é uma notícia incrível? O nosso programa, né, foi validado pela Universidade Federal do Ceará nessa pesquisa que reuniu 80 adolescentes que participaram das oficinas com os nossos cadernos de educação emocional positiva. Nessa semana eu vou falar sobre saúde emocional. Saúde emocional é saber lidar com toda e qualquer emoção, seja ela negativa ou positiva. É ter estratégias e recursos para ter um comportamento construtivo diante de qualquer emoção vivenciada. Sabe qual é a boa notícia disso? É que esses recursos de lidar adequadamente com a emoção, todos esses recursos e estratégias são aprendidos. Nesse primeiro vídeo, o tema será prevenção primária e secundária e potencialização primária e secundária. Você vai entender bem a diferença entre prevenção e potencialização. E no próximo vídeo, vou falar um pouco sobre os pilares do programa Educação Emocional Positiva e como você pode utilizar essas ferramentas em seus atendimentos e de que forma você pode criar novas oportunidades de trabalho dentro da sua área de atuação, sendo um facilitador do nosso programa. Não deixe de rolar a página e deixar o seu comentário sobre essa aula aqui embaixo. Você também pode clicar nos botões e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Um super beijo e te vejo no próximo vídeo. Bem-estar subjetivo. Esse é o nosso tema de hoje. A felicidade,
né? É um tema que interessa a todos desde as histórias mais antigas da humanidade. Está todo mundo querendo entender, compreender o que é a felicidade e como conquistar a felicidade. Mas, então, esse interesse pelo tema não é algo novo, mas para a psicologia é. Então, para a psicologia, estudar a felicidade é recente. Esse interesse cresceu, né, esse movimento, esse crescimento se deu pelo movimento da psicologia positiva, que há 20 anos tenta compreender de maneira científica o que faz a vida feliz, o que faz com que as pessoas tenham felicidade. Então, a psicologia positiva é um movimento científico que estuda a felicidade, como que o indivíduo ele pode, de maneira intencional, conquistar a felicidade. Só que nós precisamos compreender que felicidade é um tema assim, numa linguagem popular. Nós queremos, de uma maneira mais científica, compreender que a felicidade se trata de bem-estar subjetivo. Então, bem-estar subjetivo é, digamos assim, o sinônimo de felicidade. Só que para nós, psicólogos, os estudos se dão em verificar se determinada ação aumenta o bem-estar subjetivo ou diminui o bem-estar subjetivo. E eu quero que você compreenda o que é bem-estar subjetivo, porque ao compreender o que é bem-estar subjetivo, você vai compreender o que é felicidade. Então, o bem-estar subjetivo, ele compreende um conjunto de bem-estar social, bem-estar emocional e bem-estar psicológico. Tá? O que compreende o bem-estar social? É quando o indivíduo ele tem sentimentos de aceitação, né? De aceitação, de pertencimento, ele se sente pertencendo a um grupo, ele tem sentimentos de realização, ele se sente útil, de utilidade, de coerência, ele se sente integrado. Então, isso, quando ele se sente produtivo, isso é o que nós chamamos de bem-estar social. Bem-estar social. O bem-estar psicológico, o que seria? Seria quando o indivíduo ele sente mais emoções positivas durante o seu dia, né, durante a sua semana, durante o seu mês, comparado aos estados emocionais negativos. Mas entenda, gente, que bem-estar emocional, né, quando a gente fala de emoções positivas, a gente não está falando de uma ditadura da alegria, tá? Pelo contrário, existem muitas e muitas emoções positivas que não são só a alegria. E quando o indivíduo ele vivencia todas essas outras emoções positivas, que não só a alegria, né, mas vivencia várias outras emoções positivas ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês, ele está vivenciando o bem-estar emocional. Então, o indivíduo ele vivencia mais sentimentos positivos e construtivos do que sentimentos negativos, né, do que emoções negativas. Mas isso é um grande, um ponto bem importante. Vivencia no decorrer dos dias. Não significa que ele não vai ter episódios de emoções negativas. É que no decorrer dos dias, a quantidade de emoções positivas vivenciadas por ele é muito maior do que os episódios emocionais negativos, tá? Então, isso é o bem-estar emocional. E o bem-estar psicológico? É quando a pessoa ela vivencia sentimentos de autoeficácia. Autoeficácia é aquele sentimento de
eu dou conta, eu acho que eu consigo. Quando ela tem padrões de pensamentos construtivos, quando ela vivencia otimismo, seja o otimismo aprendido ou o otimismo disposicional. Numa outra aula eu vou explicar o otimismo aprendido e otimismo disposicional. Mas no bem-estar psicológico também entra quando eu aceito as minhas forças pessoais, eu tenho consciência das minhas forças, das minhas virtudes, e eu utilizo essas minhas forças e virtudes para um propósito maior. Então, o conjunto de bem-estar social, bem-estar emocional e bem-estar psicológico, esses três elementos, eles são o bem-estar subjetivo. E o bem-estar subjetivo é a felicidade. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, que quando a gente aumenta o bem-estar subjetivo, a gente está falando de aumentar a felicidade. E o bem-estar subjetivo, de novo, compreende o quê? Bem-estar emocional, bem-estar social e bem-estar psicológico. E tem como aumentar o bem-estar subjetivo? Ou seja, tem como ser mais feliz? Lógico que tem, gente. Existem alguns apontamentos da psicologia positiva que nos auxiliam a compreender que é possível aumentar o bem-estar subjetivo, né? Então, é possível aumentar os nossos níveis de felicidade. Então, uma dessas ações é você estar perto de pessoas positivas. Se cerque de pessoas positivas, porque a felicidade ela é contagiosa, viu? É isso mesmo, é contagiosa. Então, esteja por perto de pessoas positivas, esteja por perto de pessoas otimistas, aquelas pessoas que sabem que não há mal que dure para sempre. Outra coisa que também é muito importante, seja você esse tipo de pessoa, seja você esse tipo de pessoa que você gostaria de ter por perto. Isso é muito importante, porque tudo isso é aprendido. A gente aprende a ter uma visão, um olhar mais positivo para as situações, a gente consegue aprender. Outra ação também que nos auxilia muito a aumentar o bem-estar subjetivo é a gente ter o hábito de falar sobre nossas emoções, conversar sobre os nossos sentimentos. Isso auxilia muito. Escrever auxilia bastante e principalmente a gente pensar em resoluções, não em ruminação. Tá? Mas pensar em soluções. Eu escrevo o problema, mas eu posso pensar como eu posso resolver isso. É melhor a gente pensar em soluções do que só ficar na lamentação. Tá? A gente precisa aprender a ter esse olhar. Se vai dar certo ou não, isso é outra história, isso já é uma outra etapa da resolução de problemas, mas a gente precisa aprender a pensar em resolver problemas. Tá? Outra coisa que aumenta bastante no trabalho, em reuniões de famílias, sempre começa, gente, com um comentário positivo, sabe? Começa fale uma coisa positiva, todo mundo gosta de uma palavra positiva, comece com elogios específicos, mostra para a pessoa que você está percebendo ela, algum comentário que seja característico da pessoa, e isso aumenta muito o bem-estar subjetivo, né? O seu e o outro, porque ser gentil também faz bem para você. A gente ser aquela pessoa que cumprimenta o outro, que olha no olho, sabe? Ter essas ações de humanidade, né? De gentileza, isso aumenta o nosso bem-estar subjetivo. Tá? Ser aquela pessoa que ganha o joinha, sabe? Seja esse tipo de pessoa, aquela pessoa que ganha o joinha, que ganha o valeu, isso aumenta o seu bem-estar subjetivo e aumenta também o da outra pessoa. Outra coisa que também que aumenta muito o nosso bem-estar subjetivo é o julgamento do bem. Quando alguém te contar uma ideia, te der uma sugestão, começa a pensar, por que essa ideia daria certo? Uma boa ideia, gente, é uma sementinha que precisa ser bem cuidada, sabia?
E a gente está precisando de boas ideias no mundo. Então, o mundo já tem críticos demais, né? Ah, não vai dar certo! Não, vamos pensar assim, peraí, deixa eu pensar, por que isso daria certo? Ah, daria certo por causa disso, disso, disso. Vamos cuidar da boa ideia. E depois nós vamos nos cercar para se essa ideia realmente pode vir a ser colocada em prática ou não. Mas cuida da boa ideia, cuida daquela boa sugestão que é te dada com tanto carinho, com tanto cuidado, né? É o julgamento do bem. Outra atividade que auxilia a aumentar o bem-estar subjetivo é a gente lembrar das nossas brincadeiras, né, das nossas atividades lúdicas do passado. Só o fato de recordar, de contar para o outro e vivenciar de novo essa brincadeira já aumenta o nosso bem-estar subjetivo. Por que aumenta o nosso bem-estar subjetivo? Aumenta o nosso bem-estar emocional, faz com que a gente vivencie mais emoções positivas. Então, só o fato de eu contar que eu adorava brincar de ser paquita, não virei paquita. Mas só o fato de eu contar para os meus filhos, para os meus alunos, que eu tinha vontade de ser paquita e a gente canta juntos, né, as músicas, já me faz vivenciar emoções positivas, já aumenta o meu bem-estar emocional. Tá? Então, são pequenas ações que fazem toda a diferença no seu dia a dia, no nosso dia a dia, porque quando a gente quer aumentar o nosso bem-estar subjetivo, quando a gente quer aumentar as nossas felicidades, a gente tem que prestar atenção aonde a gente coloca a nossa atenção, né? Então, no cultivo de emoções positivas no nosso dia a dia, é uma das maneiras mais eficazes de aumentar o nosso bem-estar emocional, né, o nosso bem-estar subjetivo. Outro exercício também que a gente pode incorporar, que aumenta o nosso bem-estar subjetivo, são os exercícios de respiração. Gente, não adianta. Vocês vão me ver falar isso o resto da vida. Tem que aprender a respirar. Tem que aprender a focar a sua atenção na respiração. Quer aumentar o seu bem-estar subjetivo? Quer aprender a ser mais feliz? Aprende a respirar. Aconteça o que acontecer, continue respirando. E isso é aprendido. E não é fazer só uma vez, não, gente. É fazer várias vezes. Porque isso é regulação emocional. E quando a gente fica mais fortificado em regular as nossas emoções, isso aumenta o nosso bem-estar subjetivo, isso aumenta a nossa felicidade. Olha só que vai dizer que não é para ficar mais feliz quando você sabe que você consegue se controlar, consegue manejar as emoções intensas com exercícios de respiração. Então aconteça o que acontecer, eu respiro. Eu respiro. Isso é vida feliz, gente. Isso é bem-estar subjetivo. Eu não estou dizendo que eu não vou vivenciar adversidades, que eu não vou vivenciar estresse, que eu não vou vivenciar situações negativas. Eu só estou dizendo que eu vou ter exercícios de respiração, eu vou ter estratégias que me permitem enfrentar qualquer tipo de situação. Gente, se isso não é vida feliz para vocês, desculpa. Eu não sei o que é. Isso, para mim, é muito vida feliz. É muito bem-estar emocional. Por quê? Eu tenho estratégias do tipo, pode vir, vida, pode vir. Eu tenho exercícios de respiração para isso. Então, isso aumenta o nosso bem-estar subjetivo. Gente, tem que aprender a respirar. Não é uma vez, são várias vezes. Outra coisa que é muito importante são que as emoções positivas, gente, elas ampliam os nossos repertórios, tá? Pensa o seguinte, quando a gente vivencia emoções negativas, os nossos padrões de pensamento e comportamento são focados a quê? A lutar, a fugir, a se defender ou paralisar.
Quando vivenciamos emoções positivas, os nossos repertórios eles se ampliam. Então, por isso que é tão importante que eu bato tanto na tecla do cultivo das emoções positivas. No próximo vídeo eu vou só explicar todas as emoções positivas que existem e como que elas ampliam os nossos repertórios. E é isso que nós temos nos nossos cadernos de atividades de educação emocional positiva. Então, por exemplo, aqui é o caderno de adultos. Então, nós temos sempre vários exercícios de respiração, de resolução de problemas, espaços para se falar das emoções, para se conversar. Aqui, ó, exercícios de respiração. Para cada atividade, porque nos nossos cursos, né, cada atividade do caderno de atividades, cada encontro se encerra com um exercício de respiração. E isso também é com as crianças. Então, aqui, ó, por exemplo, no nosso caderno, esse daqui é de educação infantil, também tem espaços para eles aprenderem a respirar, para eles aprenderem a resolver problemas, mostrarem, aqui, ó. Sempre tem um exercício o que está acontecendo na cena, como que ele resolveria, como que ele poderia ajudar. Então, tudo isso para quê? Para aumentar o bem-estar subjetivo, para aumentar a nossa felicidade, porque a felicidade ela é construída. O nosso bem-estar subjetivo, ele é construído. Prevenção primária e secundária. Vamos entender um pouquinho sobre isso para que a gente possa direcionar o nosso campo de atuação, tá? O que é prevenção primária? Prevenção primária são ações que nós realizamos para parar o que está ruim, para evitar o mal, evitar que o problema se instale, tá? Então, quando a gente são ações que vislumbram a gente evitar problemas futuros, tá? Então, por exemplo, o que seriam exemplos de prevenção primária? Campanhas de elucidação, psicoeducação, sabe? Quando a gente explica o que é saúde emocional, campanhas de vacinação, há campanhas do Outubro Rosa, tudo isso são prevenções primárias. Então, quem é que pode atuar com prevenção primária, tá? Quem é que pode atuar com prevenção primária? Qualquer profissional. Então, qualquer profissional pode falar sobre a importância de se lidar com as emoções, qualquer profissional pode falar sobre emoções, sobre adotar hábitos e ações mais saudáveis. Então, isso é prevenção primária. Então, quando a gente trabalha com prevenção primária, nós estamos falando em campanhas grandes, nós estamos falando de algumas informações que já protegem o indivíduo contra problemas futuros. Então, a prevenção primária, vamos dizer assim, é um ato de esperança. Um ato de esperança no sentido de que a gente acredita que as ações que a gente vai ter vão proteger o indivíduo no futuro, tá? Isso é prevenção primária. Prevenção secundária são ações, são intervenções quando um problema já está acontecendo, tá? Então, por exemplo, na prevenção secundária, as intervenções já são necessárias. Então, é um acompanhamento psicológico, é um acompanhamento fisioterapêutico, fonoterapêutico. Então, quando já é necessário uma intervenção. E é quando as intervenções devem ser pautadas em evidências daquilo que realmente funciona. Então, quando os profissionais, eles vão buscar tratamentos com evidências. Então, isso já é a prevenção secundária. Então, prevenção, retomando, prevenção primária,
são ações que já é conhecimento de todos, que possibilitam prevenir um mal posterior, tá? Em termos de saúde emocional, o que nós já sabemos? Falar sobre emoções, competências socioemocionais, habilidades para o bem-estar, pensamentos construtivos, otimismo, tudo isso protege, tá? Então, a prevenção primária são campanhas. Nós vamos alertar a população de que isso protege. Prevenção secundária é quando há necessidade de uma intervenção específica. É quando a criança, o indivíduo, ele chega no seu consultório, né? É necessário uma intervenção personalizada, tá? Aí é prevenção secundária. E essa intervenção pontual, esse atendimento pontual, ele também vai prevenir com que esse problema se complique. Então, por isso que é chamado de prevenção secundária, que uma intervenção pontual, necessária no momento exato, aquela intervenção pautadas em evidências, naquele momento exato, vai prevenir problemas futuros. Então, isso é prevenção primária e prevenção secundária, certo? Potencialização. Agora a gente está falando de potencialização primária. Potencialização primária é quando nós focamos em ações de tornar a vida boa. Quais são as ações que são necessárias para deixar a minha vida boa? Quais são as habilidades do bem-estar que eu preciso aprender a cultivar para que a minha vida fique boa? Então, na potencialização primária, o objetivo é aumentar o quê? O bem-estar subjetivo. É aumentar o bem-estar. Então, aqui a gente já está... Potencialização primária, nós estamos falando de ações que aumentem o bem-estar, ok? A gente foca muito nas ações intencionais porque nós da psicologia positiva, nós sabemos que a felicidade ela é construída. Então, quando a gente fala em potencialização primária, nós estamos falando de ações intencionais, tá? Para aumentar o bem-estar. Potencialização secundária. O que é? A vida já está boa, mas eu vou tornar a vida melhor ainda. O indivíduo ele já está saudável, mas eu vou deixá-lo mais feliz, mais saudável. Ele já tem uma saúde emocional, eu já conquistei a saúde emocional, mas ele vai ter uma saúde emocional super mega blaster, super bem feliz. Ele vai florescer, presta atenção nisso. Com tudo aquilo que a gente sabe sobre a vida feliz, florescer é verbo obrigatório, gente. Ser feliz é verbo obrigatório. Por quê? A felicidade vira verbo, porque ela é construída. É uma brincadeira que eu faço, mas é uma brincadeira muito séria. E isso entra na potencialização secundária, quando eu tenho ações para deixar a minha vida mais feliz. Então, algumas ações que o profissional que quer trabalhar com potencialização secundária precisa ter é o quê? Criar oportunidades para que o indivíduo, né, ele possa vivenciar seus talentos, seus dons, suas forças pessoais. Então, ele precisa ter essas ações oportunizadas, né? Precisam ter essas ações de práticas de bem-estar. Quais são as ações que todos os dias eu cultivo a minha saúde emocional positiva? Eu preciso ter aquele sono reparador, de acordar descansado, eu preciso acordar bem, eu preciso estar bem. Isso é potencialização secundária.
quando a gente aumenta ainda mais a saúde emocional positiva já pré-existente. Então a gente aumenta muito mais o nosso bem-estar. Então a gente cria oportunidades para que o indivíduo vivencie o voluntariado, a compaixão, né? Testemunhar ações que elevem a admiração, sabe? A admiração como emoção positiva, tudo isso auxilia a elevar o nosso bem-estar subjetivo. Então, a potencialização secundária é quando você trabalha para deixar o indivíduo mais feliz ainda.